Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um livro maravilhoso, que é um dos meus preferidos, que é A Maçã no Escuro, da Clarice Lispector. Esse aqui é o quarto romance da Clarice, foi concluído em 1956 e publicado em 1961. A Maçã no Escuro foi escrito na Inglaterra e nos Estados Unidos, quando a Clarice viveu no exterior com o então marido, o Maury Gurgel Valente, que era diplomata. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Martin, um homem que estava fugindo por conta de um crime que ele tinha cometido, mas esse livro aqui não é um romance policial, embora por conta dessa pequena descrição possa parecer que sim. O que vai se desenvolver nesse livro é uma experiência subjetiva bastante profunda desse fugitivo, o Martin, experiência essa que vai entrar nos domínios do que é indizível, do que transcende as palavras, de uma maneira bem semelhante ao que acontece com a GH, do livro A Paixão segundo GH, também da Clarice, embora as experiências dessas personagens tenham motivações diferentes, cada uma com as suas especificidades. A Maçã no Escuro começa à noite, com o Martin já em fuga, porque o crime que ele cometeu já aconteceu há umas 2 semanas e a possibilidade de ser pego atormenta muito esse homem. O Martin estava hospedado em um hotel que ficava meio fora de rota, porque uma nova estrada tinha sido construída, desviando todo o movimento daquele local, fazendo com que o hotel ficasse praticamente no meio do nada, um lugar perfeito, então, para um fugitivo. Mas o Martin suspeita que o dono do hotel desconfiava que ele era um fugitivo, porque no meio da noite o carro que estava estacionado no pátio do hotel tinha sumido. E o Martin encarava isso como um sinal de alerta, de que talvez o dono do hotel tivesse chamado a polícia. Então ele resolve fugir e faz isso no meio da noite, ele pula pela janela tentando fazer o mínimo de barulho possível. Nessa fuga, como era uma região muito afastada e estava muito escuro, o Martin não tinha muita certeza de para onde ele estava indo, se ele estava andando em linha reta ou em círculos, mas ele tentava andar o máximo possível em linha reta para tentar se afastar ao máximo do hotel. Durante esse trajeto de fuga, o Martin tenta entender o que estava acontecendo na vida dele e ele começa uma batalha com a linguagem para afastar de si o peso da palavra crime. Ele percebe que ele já tinha se sentido culpado diversas vezes durante a vida, mas essa era a primeira vez que essa culpa que ele sentia vinha de algo que era punível pela lei. Com essa fuga, o Martin começa a viver uma experiência de vida completamente diferente do que ele estava acostumado e também totalmente afastada dos valores da sociedade, porque ele afinal estava vivendo no meio do mato completamente sozinho e fugindo de tudo. Ele conclui que o que ele fez seria considerado crime se ele continuasse partilhando dos valores da sociedade e também da linguagem, o que ele não estava mais fazendo por estar sozinho, então, em fuga no meio do mato. Ele tenta alterar dentro de si o próprio sistema de valores e de linguagem para afastar, então, o peso dessa palavra crime. Mas, ao mesmo tempo, ele também fica muito confuso, se perguntando se talvez ele não estava mentindo para si mesmo nessa manufatura de novos significados e de novos valores para a vida dele. O Martin também percebe a força dos atos, que depois de feitos não podem ser desfeitos, e também sobre como alguns desses atos tinham o poder de modificar completamente a vida de uma pessoa, exatamente como estava acontecendo com ele, que tinha uma vida normal na cidade e agora estava vivenciando algo totalmente diferente. Aos poucos, o Martin vai nos dando um vislumbre do que aconteceu, que levou ele a ter que fugir, e a gente percebe que esse ato cometido por ele veio da relação muito conturbada com uma pessoa, com um acontecimento ruim relacionado a uma pessoa, e a reação que ele teve com essa pessoa obrigou então ele a fugir. Com tudo isso, a gente percebe que A Maçã no Escuro trabalha de uma maneira muito forte a questão da alteridade, da relação com os outros, seja a relação com um indivíduo específico ou a relação também com os outros da sociedade, com o corpo social, com uma coletividade. E quando o Martin se afasta dos outros, fugindo dessa relação de alteridade, ele se sente liberto
E com isso a gente pode deduzir que a relação com os outros que o Martin travava no cotidiano dele era uma relação muito negativa, algo muito desconfortável para ele. E com isso a gente pode fazer uma relação com o livro O Mal-Estar na Civilização, do Freud, que vai se debruçar justamente sobre essa questão da dor da relação com os outros, que, segundo Freud, é uma das grandes causadoras do sofrimento humano. E além do sofrimento vindo da relação com os outros, o Freud também vai descrever duas outras grandes fontes de sofrimento para os seres humanos, que são a natureza, a relação com a natureza, que é completamente indiferente às vontades do ser humano, e os sofrimentos vindos do corpo, como a fome, o frio, a dor, as doenças e tudo mais, então, de doloroso que pode vir do corpo. E o que o Martin vai experimentar nesse livro vai justamente na direção desses três sofrimentos. É claro que todos nós sofremos esses três sofrimentos do corpo, da natureza e da relação com os outros, descritos pelo Freud, mas no caso do Martin, que está em fuga no meio do nada, esses sofrimentos vão ser levados para outro patamar e vão ficar bastante evidentes. Ele sofre com a indiferença da natureza, que absolutamente não se importa com a existência do Martin, também com os sofrimentos vindos do corpo, como a fome, o desconforto, o cansaço, as dores nos pés e as queimaduras causadas pelo sol. E mesmo sozinho, o Martin continua sofrendo por conta dessa relação com os outros, que atormenta os pensamentos dele e faz com que ele prossiga na fuga, evidenciando a conclusão do Freud de que o contato com os outros é a maior das formas de sofrimento. Nessas primeiras páginas, a relação que o Martin estabelece com a natureza é, então, como a gente viu, uma relação de sofrimento, porque é uma relação oposta a um animismo da natureza, oposta a uma antropomorfização da natureza, e vai no sentido de uma desmitologização da natureza. A percepção que o Martin tem da natureza é, então, uma percepção de desmitologização. Para o Adorno e para o Horkheimer, lá na Dialética do Esclarecimento, a base dos mitos está justamente nessa antropomorfização da natureza, na projeção de uma subjetividade na natureza. E o Martin, encarando então a natureza frente a frente, percebe essa ausência de antropomorfização na natureza e percebe a natureza como ela é e percebe que a natureza simplesmente é, independentemente do que a gente ache sobre ela e independentemente também do que a gente espera e da subjetividade que a gente projete sobre ela. Com isso, o mundo passa a ser apenas um mundo, sem nenhum significado em especial, e a natureza não é um agente bondoso e colaborativo como o Martin, ela é um agente totalmente indiferente, e indiferente também às tentativas de dar significado ao mundo natural que ele faz, e então a natureza simplesmente é. E lá no livro A Paixão segundo GH, também da Clarice, a protagonista, a GH, vai chegar em uma conclusão bem parecida sobre o mundo natural, quando ela diz o seguinte, aqui na página 159 dessa edição. O mundo não tem intenção de beleza, e isso antes me teria chocado. No mundo não existe nenhum plano estético, nem mesmo o plano estético da bondade, e isso antes me chocaria. A coisa é muito mais que isso. E da mesma maneira que a GH conclui que a coisa é muito mais que isso, o Martin também vai chegar em uma conclusão mais ou menos parecida, e nesse ponto a gente vai conseguir estabelecer uma conexão com a epígrafe do livro, que traz um trecho dos Upanishads, e isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Depois de vagar pela natureza, o Martin vai acabar encontrando pouso em uma fazenda, onde ele também vai arranjar trabalho, e lá, abrigado e alimentado, ele vai começar a ter uma relação diferente com a natureza do que ele tinha estabelecido até então. E nesse momento, então, que o Martin está abrigado e alimentado, a relação que ele tem com a natureza passa a ser um pouco diferente, a natureza para de ser um agente de sofrimento e passa a ser, então, para ele um objeto de contemplação. E nesse livro a gente vai ter várias descrições muito interessantes da natureza, na minha opinião, as descrições mais bonitas da natureza que eu já vi na literatura até agora, como, por exemplo, as descrições da poeira nas folhas das árvores, descrições sobre o silêncio da noite, o movimento das árvores como o vento, descrições, na minha opinião,
muito bonitas e também de detalhes muito miúdos da natureza. Em uma das partes que eu achei a mais bonita desse livro, o Martin vai querer se aproximar do silêncio das plantas, livre da confusão conceitual humana. Esse desejo de afastamento da confusão do mundo conceitual humano que o Martin vai ter durante parte da experiência dele, também vai aparecer aqui em A Paixão segundo GH. A GH também vai querer se afastar desse mundo conceitual e vai dizer que os seres humanos têm mãos grossas e cheias de palavras, e ela chama isso então de pata humana. A pata humana, essa mão grossa e cheia de palavras, faria com que o mundo virasse esse grande inferno conceitual, onde as coisas são percebidas como boas ou más, bonitas ou feias, doces e amargas e assim por diante. O que a GH vai almejar, conforme o livro vai se encaminhando para o final, é o neutro como o gosto da água, que transcende todas essas conceitualizações da pata humana e assim transcende também a linguagem, vai além do que a linguagem é capaz de expressar. E o Martin, aqui em A Maçã no Escuro, também vai ter uma experiência que transcende os domínios da linguagem. Assim como em A Paixão segundo GH, A Maçã no Escuro também vai trazer analogias com as mãos humanas para se referir a esse mundo dos conceitos, mas em A Maçã no Escuro não vai se chamar pata humana, a Clarice vai fazer uma analogia com uma garra e também vai dizer que as mãos são pesadas e acabam esmagando os instantes que elas tocam por estarem carregadas de palavras e carregadas então de conceitualizações. E a verdade, livre dessas conceitualizações humanas, seria, na experiência do Martin, como um sistema matemático. O Martin percebe que os números eles não podem ser compreendidos com palavras, eles têm que ser compreendidos como números. E tudo que não pode ser compreendido com palavras, que transcende as palavras, é muito difícil de ser compreendido. Essa questão da verdade como um sistema matemático me lembrou um pouco as ideias de Platão, lá no livro A República, no livro 7, aquele que tem a famosa alegoria da caverna, em que no diálogo socrático vai ser dito que a matemática nos permite contemplar os mistérios da natureza, os mistérios do mundo, e que também a aplicação correta da matemática, o estudo correto, nos permitiria uma elevação até o ser. E o Martin percebe que a verdade, ela simplesmente existe, embora a gente não consiga acessar a verdade, por isso a gente inventa verdades o tempo inteiro. A verdade, então, nesse livro, seria como a natureza, ela simplesmente é e é independente de nós humanos. A questão da verdade, aqui em A Maçã no Escuro, assim como a natureza, também não é antropomórfica. A verdade está simplesmente lá, é indiferente ao que a gente ache ou deixe de achar, ela está lá e ponto final. E o Martin vai ter compreensões bastante profundas, completamente além do que a linguagem consegue articular, e ele vai inclusive tentar escrever sobre essas percepções, essas compreensões que ele tem, mas vai falhar miseravelmente porque ele não consegue escrever nenhuma palavra de tão além das palavras que essa experiência que ele tem acaba sendo. O Martin vai ter muita dificuldade de articular o que ele sente, ele vai ter frequentemente a sensação de estar perdendo algum elo, de estar deixando de entender alguma coisa, isso em diversas situações, do início até o fim do livro. Então, mesmo que o Martin tenha certas compreensões além da linguagem, ele está ciente de que ele não consegue compreender a totalidade dessa grande verdade com V maiúsculo. E o tom do que a gente vai encontrar no auge da Maçã no Escuro fica bem claro já na epígrafe do livro, aquela frasezinha que alguns livros trazem antes de começarem. E a epígrafe que a Clarice escolheu para Maçã no Escuro é um trecho dos Upanishads, escrituras que são a base filosófica do hinduísmo, e isso nos revela também uma Clarice interessada pelas filosofias orientais. Vou ler essa epígrafe então aqui pra gente. Criando todas as coisas, ele entrou em tudo. Entrando em todas as coisas, tornou-se o que tem forma e o que é informe. Tornou-se o que pode ser definido e o que não pode ser definido. Tornou-se o que tem apoio e o que não tem apoio. Tornou-se o que é grosseiro e o que é sutil. Tornou-se toda a espécie de coisas. Por isso, os sábios chamam-no o real.
Os Upanishads são um conjunto bastante grande de textos e a Clarice não deixou especificado de qual dos Upanishads ela retirou esse trecho da epígrafe, mas como a gente tem essa ferramenta maravilhosa chamada internet, eu entrei em alguns portais de hinduísmo online que disponibilizam essas escrituras e fui procurar e descobri que essa epígrafe vem do Taittiriya Upanishad, muito provavelmente não pronunciei corretamente, mas vou deixar o nomezinho aqui na tela para quem tiver a curiosidade de dar uma lida nesse Upanishad também. E esse é um dos 12 Upanishads principais, entre os mais de 100 que existem. Esse Upanishad foi escrito por volta do ano 800 a.C., mais ou menos, e esse trechinho que a Clarice escolheu como epígrafe vai nos dar o tom do ápice desse livro, A Maçã no Escuro, e da experiência do Martin, que vai ter uma experiência de unidade semelhante ao que está descrito nessa epígrafe, em que se é ao mesmo tempo grosseiro e sutil, definido e indefinido. Um desses vislumbres de unidade, dessa experiência de unidade que o Martin tem, acontece quando ele contempla a natureza e percebe que tudo está integrado, sem nenhum tipo de separação, tudo é tudo ao mesmo tempo. Embora a gente separe uma montanha de uma campina, são coisas que se integram, são partes de um mesmo relevo, uma mesma paisagem que vai se transformando aos poucos, mas é algo completamente integrado, assim como o dia e a noite, que também são uma coisa só, são coisas que transicionam de um estado para o outro, mas a nossa atitude conceitual da pata humana, da garra humana, da mão cheia de palavras, vai dizer que são coisas separadas, embora não sejam, sejam algo em unidade, e o Martin vai perceber a mesma coisa com relação a si mesmo. E mesmo com essas percepções do Martin, ele sabe que não consegue compreender essas percepções que ele tem em totalidade, e, na minha opinião, está aí justamente a beleza da coisa, porque é algo que se liga com o não saber. Longe dele achar que sabe tudo, essas percepções revelam muito mais o que ele não conhece, o que ele desconhece, do que o que ele sabe, tanto que ele está o tempo inteiro se questionando se ele está deixando passar algum elo nas situações que ele vivencia. Essas compreensões nos revelam incompreensões, no sentido de que quanto mais a gente descobre, mais a gente percebe que tem coisas ainda para serem descobertas, e assim a Maçã no Escuro nos conecta com esse grande mistério que é existir. Assim, a experiência do Martin no ápice desse livro está nesse local muito difícil de ser localizado, que é além das palavras, transcendente às palavras, que é muito além daquilo que é, e é ao mesmo tempo então definido e indefinido, como nos traz a epígrafe do Upanishad. Em A Maçã no Escuro, a gente também vai ter de uma maneira muito forte a questão da individualidade da experiência de existir, no sentido de que, por mais que a gente vivencie coisas em comum no decorrer da vida, cada pessoa vai vivenciar, vai lidar com todas essas situações que vão surgindo de uma maneira diferente. O Martin, por exemplo, sentia medo, um medo extremamente individual, vindo das experiências de vida dele, e ele vai comparar isso com uma fome que é própria e não uma fome dos outros. Essa questão da individualidade, da experiência de existir, também vai ser trazida em um outro trabalho da Clarice, em um conto dela, de 1941 ou 42, chamado Gertrudes Pede um Conselho. Nesse conto vai ser desenvolvida uma ideia de individualidade bastante parecida, de que cada pessoa é um mundo, cada um tem uma chave própria e a chave dos outros de nada nos serve. E essa questão da individualidade, da experiência de existir, em que a gente nunca vai ser integralmente compreendido pelo outro e também nunca vai compreender completamente o outro, é o grande motor desse livro, porque é um livro que fala sobre a alteridade, sobre a relação com os outros, que pode ser muito legal, muito boa, ou também pode ser muito dolorosa, como é no caso do Martin, durante boa parte da experiência dele nesse livro. E sobre o crime do Martin, que vocês certamente devem estar se perguntando aí o que foi que esse cara fez, e também se ele foi pego ou não pela polícia, eu não vou contar, vou deixar aqui vocês descubram, mas a Clarice consegue trabalhar esse mistério de uma maneira genial, ela consegue manter esse mistério sobre o que aconteceu por boa parte do livro e trabalha esse mistério muito bem. Mas sobre esse crime, o Martin percebe que quando a gente erra muito mais por estupidez do que por maldade. E que a maldade, na verdade, é rara, embora ela exista sim. E que a maioria dos erros vem, então, desse universo de conceitos que cerca
o ser humano que faz com que a gente haja de uma maneira bastante estúpida. Assim, a gente seria muito mais estúpido do que maldoso, porque a gente vive imerso em um mundo de conceitos da pata humana, da garra humana, que nos faz perseguir ideais que no final das contas se revelam falsos. E o crime do Martin se conecta com essa estupidez da imersão no mundo dos conceitos, que vai conceitualizar o que é adequado e é inadequado. Esse livro aqui é muito mais sobre uma jornada pessoal do que sobre um crime. E a Clarice vai conseguir fazer um balanço perfeito entre essa jornada de descoberta e um enredo interessantíssimo que traz essa grande incógnita do que foi o crime do Martin. A Maçã no Escuro é um livro que eu achei genial, ele é um livro extremamente intenso e que nos exige, sim, bastante atenção durante a leitura e revela, mais uma vez, toda a genialidade da Clarice Lispector, tanto na literatura quanto nesses vislumbres dos mistérios da vida. Eu adorei esse livro aqui, ele é bastante sensorial e faz um uso extremamente intenso do fluxo de consciência e também entrou aí para o grupo dos meus livros preferidos. Eu sou fascinado pelo estilo de escrita da Clarice Lispector, gosto muito da obra dela e sempre fico muito feliz quando consigo trazer um livro dela aqui para o canal e espero ainda ter a oportunidade de trazer muitas obras dela para cá. Esse então foi o livro de hoje, espero que vocês tenham se sentido curiosos para conhecer essa jornada do Martin, que é tanto interna quanto externa. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e a gente se vê de novo em um próximo vídeo. Um abraço e até mais!